Tudo bem, doutora Isabel? Como vai? Bem, tudo bem, cara. Sabe quando a gente fala em suor excessivo, as pessoas pensam, suar é normal. Mas tem gente que sua de um jeito que para dar a mão de uma pessoa para uma outra pessoa, chegar aqui, pronto, a mão já está toda ensopada. O que acontece com o corpo de algumas pessoas para que tenha essa sudorese tão intensa? O que acontece, Kátia? Alguns pacientes, existe a sudorese, tá? Que ela acontece primária, que nós chamamos, tá? Que o paciente tem uma alteração genética, e a secundária. A secundária, geralmente a secundária a algumas doenças e algumas medicações, tá? Então, existem algumas doenças que levam a um suor excessivo por determinado tempo até você tratar a doença primária. Tá. Mas o que mais acontece é a primária, tá? Que é o que nós chamamos de idiopática. Não se sabe a causa exata, mas sabe que é uma alteração genética que o paciente tem e com isso ele vai suar em alguns locais. Cada paciente sua em um local diferente, tipo tem uns que tem mais na axila, outros tem na mão, outros no pé, outros na virilha, nas costas, no rosto. Mas por que certas pessoas suam mais de um lado do que do outro? Quer dizer, tem uma quantidade maior de glândulas em algumas regiões? O que acontece? Em algumas regiões você tem as glândulas sudoríparas. Para o paciente ter este suor excessivo, ele tem uma alteração genética que faz com que você tenha um estímulo de suar mais. Tá? Então, é mais complexo. Sim, fica mais fácil das pessoas entenderem o seguinte, eu brinco que é um gatilho, você tem um gatilho e faz com que o paciente esteja suando mais do que o normal. O que acontece? Quando eu sei que isto é realmente uma hiperidrose e não nós estamos passando calor, você entendeu? Tá. O paciente soa, por exemplo, no frio. Tá frio, o paciente está suando. O paciente às vezes vai falar com uma outra pessoa e ele fica tão nervoso, começa a suar. Então ele tem os gatilhos, ele começa a observar que como ele já sua na mão, que imagina o seguinte, eu até trouxe pra gente brincar, legal, tá? Vamos ver. Eu trouxe algumas brincadeiras, tá. Uma eu vou borrifar na nossa amiga que só está suando de um lado. Tá. Então, imagina o transtorno que é para uma pessoa ela conseguir colocar uma blusa colorida. Olha, homens, tem muito homem que não usa uma camisa azul mais clara justamente por isso. Por isso. A gente estava falando ontem da vinheta da Globo. Tinha alguns artistas com a roupa azul mais clarinha, ou então mulheres com camisa de seda colorida, que levanta o braço e fica isso. A pizza embaixo do braço. Sim. Isso é muito chato para a pessoa, Muito. Né? Imagine que isso daqui altera psicologicamente as pessoas. Claro. Elas têm vergonha. Isso atinge muito homens e mulheres, muitos homens, até mais do que mulheres, é uma estatística, tá? E o que acontece? O paciente, ele psicologicamente começa a afetar a vida social dele. E isso acontece também na adolescência. Então, eu até trouxe para poder mostrar. Ele está suando aqui. Agora imagina, Pode me dar a mão. Fica melada. E aí a pessoa... É engraçado que quem sua na mão pensa assim, eu vou ter que dar a mão. Você seca, no que você chegar lá já tá tudo Isso que eu ia fazer. Ó, você já tá lá, aí você chegou, já tá molhado de novo. E a pessoa vive com um paninho aqui, A mesma coisa, a pessoa que soa muito no rosto. Ela fica tão nervosa que ela anda com os lencinhos, mas só de falar com você, ela já está suando de novo. E aí, se você reparar, quando a pessoa sua demais no rosto, e você também percebe quando começou a suar e você olha, parece que vai minando água mais rápido ainda. É exatamente isso. E isso, o que é de importante, eu acho essa pauta, Kátia, fantástico, vocês estão de parabéns, porque assim, o importante é a vida social da pessoa. Mas o corpo precisa suar? Precisa. Ele precisa Isso é fisiológico. suar. É fisiológico. Tá. Eu tenho uma termogênese, que a gente chama, quer dizer, eu tenho que manter o equilíbrio do calor, da temperatura do organismo. Tá. Então, eu preciso desse equilíbrio, tá? O suar faz bem, só que demais é o problema. Você me entende? Quer dizer, tudo que é demais... Prejudica a vida da gente de alguma forma. E o suor não é diferente, Pois né? é. Aqui, por exemplo, eu trouxe o seguinte. Olha, isso aqui foi manual. Você que fez? Eu fiz em casa. Cheio do artesanato, Isabel Martinez. Isso aqui eu fiz em casa pelo seguinte. As pessoas em casa imaginam como eu vou tratar isso. Tá. Então, imagine, gente, em casa, que isso aqui é uma pele. Tá, essa é a pele da gente. Essa é a pele da gente. Isso daqui amarelinho é a minha glândula sudorípara. Tá. E aí, o que nós fizemos? Eu até vou agradecer a minha irmã, que também me ajudou muito. Um beijinho pra ela. O que acontece? Aqui eu tenho caninhos. Esses caninhos eu vou fazer por duas formas. Em casa, imagina o seguinte. Eu vou tratar este paciente com toxina botulínica, por exemplo. Então, você vai paralisar esse suor excessivo. Eu vou diminuir. Aí, imagine o seguinte, você tá vendo a minha pele assim, e ela não é vermelha não, tá, gente? Eu que fiz porque só tinha massinha vermelhinha, tá? Então, o paciente tá suando, eu vou pegar, e a toxina também não é azul, tá? Eu botei só pra colorir, pra gente ver. tá?
Então, eu vou pegar, vou desenhar a região que o paciente sua, tá? Tá, então vai marcar direitinho. Isso, vou marcar porque nós fazemos um teste antes para ver exatamente a área que o paciente está suando, tá? E com isso, nós vamos introduzir a toxina. E essa toxina vai dar uma paralisada nessa região. Sim, ela altera justamente esta região da glândula, ela altera a glândula, tá? De forma com que diminui o suor desse paciente e ele volta a ter uma vida normal. Tá. Nós podemos aplicar em várias, tá? Em várias. Axila, mãos, pés, tá? Face. Às vezes até em algumas regiões que a gente consegue colocar na nuca. Então eu posso aplicar... Então resolve o problema, sim. Quase praticamente total, né? Lógico que não é um tratamento definitivo. Sim, porque 6 meses, né? Isso, 6 meses a 8 meses, mais ou menos. Tá bom. Antes de eu injetar, eu quero te mostrar uma coisa interessante. O quê? Alguns pacientes usam, um dos tratamentos é o cloridato de alumínio a 20%. É uma substância que o que ela vai fazer? Ela vai segurar um pouco o suor do paciente. É como se eu estivesse tampando. Mas segurar, ela tampa, então Ela o suor vai tentar minar, não vai bater, não consegue, ele vai ficar ali, tá? Agora, as alterações é porque o cloridato de alumínio ele pode dar um pouquinho de alergia. Mas tem gente que usa desodorante antiperspirante. Sim. E que dizem, não sei se isso é verdade, que ele tampa os poros. E aí, às vezes, formam nódulos, parece. Isso é verdade? Não, o que acontece é que fica uma região também um pouco difícil por causa da contaminação, o paciente às vezes tem. Isso. Então, tem que tomar o cuidado. Mas não necessariamente, não é só a ação do fechar, porque eu estou mexendo na minha glândula sudorípara. É uma ação mais complexa. É uma ação mais complexa, mas pode acontecer, pode, o paciente pode ter alergia, porque o cloridrato de alumínio a 20%, ele é alergênico, mas faz parte do tratamento. Então, uma coisa que o paciente pode tentar é o cloridato de alumínio. Olha que interessante, eu trouxe só por uma experiência, tá? O meu paninho que eu cortei para as pessoas verem, isso aqui é água. É como se fosse o nosso suor no corpo. Isso. Tá. Aí, esse daqui, o que eu fiz? Eu passei, vamos passar aqui, ó, o desodorante. Desodorante. Tá. Teoricamente, vou usar esta coisinha aqui pra virar. Teoricamente, essa aqui não podia sair. Teoricamente, iria sair água por aqui, né? Porque é um tecido, sim, se molhar, né? Vai sair, teria que sair. Então, olha que interessante, eu vou fazer. Sai muito pouquinho. Quase Na nada. verdade, sai pela lateral. Pela lateral. Aqui no meio, não sai. Onde você tava com, lá, com o produto, não. Não sai. E se a gente virar com esse aqui... vira esse aqui pra pessoa ver. Ó, viu? Vocês demoraram pra ver, nem viram, porque caiu toda a água. Olha, alagou, fez piscininha. Alagou, tá vendo? Então, ó, aqui eu passei o desodorante. Aqui não tem, ó. Então tem sua indicação para esse tipo de desodorante também, tem sim. Né? O problema é que às vezes o paciente pode desenvolver uma alergia porque o cloridato de alumínio, ele é alergênico. Mas a gente pode desenvolver alergias, a gente já aprendeu isso aqui no Mulheres várias vezes por N fatores, sim, né? claro. É só o por isso paciente que saber. tem que ter um acompanhamento médico, sim. né? Aí, uma outra opção que agora eu vou mostrar em casa é o seguinte. Eu pego aqui, imagine que isso daqui é minha toxina. Botulínica não é azul, mas só para visualizar. Não é azul. Ó, aí eu vou introduzir e vai ficando, ó. Vai bloquear. Vai bloquear. Então, a saída. Aqui a substância, na realidade, o que acontece? Ele vai entrar na pele do paciente e vai reagir aqui. Isso é só para mostrar que ela está entrando, tá vendo? Ela vai reagir na minha glândula e o paciente vai melhorar o suor dele. Ela vai alterar o mecanismo da glândulazinha de alguma forma, tá? Que eu nem vou entrar em detalhes, porque é muito complexo. E o que acontece? Isso daqui é reabsorvido. Isso aqui, gente, é só um exemplo do caninho, para as pessoas verem, porque elas nem imaginam como... É desse jeito. Né? Então fica aqui no meio da pele, altera a glândula e você começa a suar bem menos, você sua normalmente. Agora, lembrar, gente, que esse é um procedimento que vai ser feito por um médico. Sim, por favor. Isso a gente vem batendo nessa tecla há muitos anos, não é nem há meses, é há anos. Sim. E isso não é brincadeira, a gente fala assim, mas toxina botulínica, uma substância tão simples. Nada nessa vida é simples, tudo tem seu risco e quando aplicado de uma forma errada pode trazer consequências sérias. Sim. Né? Quer dizer, se for no rosto por um profissional que não é um médico, pode fazer algumas paralisações, o negócio sim, porque ela altera a inervação e aí pode cair. E uma outra coisa, Kátia, que eu vou contar para as pessoas é o seguinte, hoje em dia tem uma forma que a gente está estudando e pesquisando cada vez mais, que é o laser. Você faz o laser, aí o laser ele faz, quando a gente fala de fracionado, ele faz esses caninhos. E aí você coloca a toxina por ali. Então nós chamamos de drug delivery, que é a entrega de alguma substância. O laser exatamente faz isso aqui, um caninho,
abrir o caninho, eu vou injetar uma substância. Isso mesmo. Então, isso também é uma das opções que nós temos hoje. Temos o ultrassom para axila também. Essa é uma opção para mãos e pés, porque realmente é dolorido fazer. São vários pontinhos, tá? Isso são coisas novas. Então, eu tenho a Drug Delivery, que eles estão hoje em dia cada vez mais estudando, porque a medicina, as pessoas têm que entender em casa. Ela avança cada dia, isso aí. Né? E cada vez mais você vai ouvir um médico falando, eu preciso de mais estudos. E olha, faça seus procedimentos com um médico. Sim. E cheque sempre o CRM se você achar importante, que a gente sabe que também isso também deve ser levado em conta. E sempre converse abertamente. Quais são os seus desejos, quais são os seus problemas. Aí você vai ver qual a resposta do médico, vai decidir junto o que você quer para você, tá? Quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Isabel Martinez? Pode acessar o site Clínica Martinez, com Z no final, .com.br. Clínica Martinez, tudo junto, .com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada mesmo. Você viu que bom? 6 a 8 meses você fica livre desse problema.